Olá, pessoal. Eu sou Gisélia Lacja, de Salvador, Bahia. Quero agradecer à CNA pelo convite para palestrar nesse evento tão importante que é o Circuito 2021 de Astrologia. E quando eu fiz o convite para vocês participarem do evento, eu disse que eu ia homenagear uma pessoa canceriana, né? Então, está na hora de dizer quem é essa personalidade canceriana. Meu pai. Esse foi o motivo, inclusive, de eu organizar a minha palestra nessa direção, né? Porque o meu tema é Marcadores do Tempo na busca da missão de vida. E eu vou, então, analisar um mapa de história de vida e olhando os momentos mais importantes, marcantes, como desafios e oportunidades, sinalizados pelos trânsitos astrológicos nessa trajetória de vida do meu pai, que faleceu com 83 anos, às vésperas de 84. Então, esse ano, 14 de julho de 2021, seria 100 anos que ele estaria fazendo. Então, a ideia de fazer uma homenagem a ele com o meu trabalho astrológico foi exatamente por conta desse tema do nosso evento acontecer também em julho, que é um mês canceriano. E, juntando a isso, a questão de que nós estamos num momento cósmico, kármico, mundial, de chamado de volta às origens, de volta ao colo, de volta ao útero, de volta aos sentimentos. Estamos num momento muito importante de protegermos e sermos protegidos. Então, isso me levou a uma junção de fatos, né, de ideias, de fazer um trabalho, de apresentar um trabalho aqui para vocês, analisando essa trajetória de vida, mas, ao mesmo tempo, prestando homenagem ao meu pai, né, que faria 100 anos. Então, pai, esteja você onde estiver, essa homenagem para você. Né? Parabéns pela vida limpa, honesta, linda, uma carreira linda, uma família linda, ética, moral, princípios que pautaram sua vida e que você, graças a Deus, passou para a sua família, inclusive para mim. Né? Seguir os passos daquilo que é positivo. Então, deixa eu dividir a tela aqui. Os marcadores do tempo na busca da missão de vida. Então, nesse caminho de analisar o mapa, tá? O mapa dessa figura, dessa personalidade canceriana, que é meu pai, a gente vai ter um caminho aqui. Né? Eu trabalho com astrologia kármica, e na astrologia kármica, o céu de nascimento, chegada da pessoa, a gente vê pelo mapa natal com o significado de um guia para a vida toda. Esse guia é como se fosse um manual de instruções e que contém ali toda a essência e toda a bagagem que a pessoa traz para essa vida. Como eu costumo dizer, com os créditos e os débitos. E o que movimenta a vida da pessoa, astrologicamente falando, é acompanhar os ciclos planetários, que esses funcionam como marcadores do tempo, não é? Cada planeta tem seu ritmo, sua velocidade, e quando a gente analisa um mapa tido como parado, a gente vai pensar nesse movimento desses astros durante toda a existência de vida da pessoa. Então, eles marcam momentos importantes
de acontecimentos externos ou internos, mas que ajudam a pessoa a ir buscando e cumprindo sua missão, até o momento final, o fechamento do ciclo maior de vida, que é a morte. Então, eu tenho aqui uma foto antiga, essa foto é de 1927. Antes de mostrar o mapa, vou compartilhar com vocês um pouquinho, um resuminho dessa história. Então, George Alaksha, aqui na foto, com a família de origem, ele era o caçula, nasceu em 1921 e faleceu em 2005. O pai dele, nigeriano, veio passear na Bahia quando era criança, 9 anos, passeio de navio, naquela época, e gostou tanto da Bahia, de Salvador, que resolveu estudar quando estivesse na faculdade, voltou para Salvador com 16 anos, resolveu estudar e morar na Bahia. Né? Se formou bacharel em Direito e faleceu em torno de 1935. A gente não tem certeza muito da data exata, mas foi em torno disso. Minha avó, a mãe de George Alaksha, era baiana e foi a primeira parteira formada na Bahia. Faleceu com 91 anos. George Alaksha, meu pai, era essa criança aqui com 6 anos de idade, e tinha 2 irmãos, por parte de mãe, também. A irmã foi a primeira médica, mulher, a defender tese de verdade, né, como otorrinolaringologista, e depois se especializando também como a primeira médica nessa área, oftalmologia. Trabalhou em consultório até os 90 anos. E ele tinha também 2 outros irmãos, filhos naturais do pai dele, que foram levados para morar depois na Nigéria. Então, a família de origem tem uma ligação com a Nigéria, com a África, a Lagos, que era a região do meu avô, e uma coisa interessante, nós nunca perdemos o contato com a família de origem. Então, aqui está o mapa de nascimento de George Alaksha. 14 de julho de 1921, meio-dia, Salvador. Esse mapa, que mostra a chegada dele nessa vida, tem uma lua no signo de Escorpião, a 21 de Escorpião. Eu vou fazer uma síntese, né? Não vou fazer uma análise aprofundada, porque, como ele viveu muito, tem momentos muito importantes que eu quero mostrar pelo trânsito esses acontecimentos. Mas esse mapa mostra, então, uma pessoa que chegou com a Lua em Escorpião, a Lua 21 de Escorpião, um Sol em Câncer, sendo que o signo de Câncer ocupa 2 casas astrológicas, é a cúspide da casa 9, os estudos superiores, os concursos, as viagens para o exterior, a relação com a justiça, a relação com a religião, com os princípios, com a ética, os estudos autodidata, e a casa 10, ou meio-céu, que é uma área relacionada com o destino, com a profissão, com a ascensão social da pessoa. Está lá, inclusive, o Sol encostando na cúspide desse meio-céu, porque ele nasceu meio-dia, e quem nasce meio-dia tem o céu na cabeça. Desculpem, o Sol na cabeça. Né? Então, já traz, potencialmente falando, um destino voltado para fora, ou para realizar coisas profissionais, ou realizar coisas na vida que tenham visibilidade. Que o ponto alto do mapa, o meio-céu, né, é como se estivesse na nossa cabeça. E o ascendente Escorpião.
O mapa inteiro está ali, é importante entender que esse mapa representa o céu da chegada, mas que, potencialmente falando, está tudo colocado ali, quer dizer, a vida dele, a promessa de vida dele está colocada aí. Claro, para ele fazer as opções durante a existência. E foi o que ele fez. Então, eu faço uma síntese de Sol, Lua, Ascendente, ou melhor, Lua, Sol e Ascendente, porque eu considero esse triângulo como passado, presente e futuro. A Lua representando a bagagem mais do passado mais próximo, Escorpião, então alguém que já vem de um passado ligado a transformações, ou a situações de poder, ou de cuidar profundamente das pessoas, ou de lidar com morte e renascimento, com as transformações de um modo geral. O Sol, que representa o momento presente, o motivo da encarnação presente, um Sol em Câncer, deixando claro a importância de família, de sentimento, de cuidar e ser cuidado, principalmente pelo trabalho, porque esse Sol está lá em cima, então lidar com questões ou com trabalhos e profissões que protejam, que cuidem, que ampliem a família, né, o sentido de família. E um ascendente escorpião, está aqui o ascendente escorpião, que representa, o ascendente representa a missão de vida, na minha concepção, na astrologia kármica, né? O ponto onde você vai chegar, onde você procura chegar. Por quê? Porque o ascendente também está associado com as escolhas, com o livre-arbítrio. Então, você sempre tem uma possibilidade de uma opção para cada caminho que aparece, que você tem que decidir durante sua vida. Bom, então, o ascendente escorpião, vocês já percebem que tem uma mistura aí de Câncer e Escorpião, porque a Lua, que rege Câncer, está ali no começo do mapa, no signo de Escorpião, que é o ponto de chegada, né? Digamos assim, como missão de vida. Então, a missão, ele escolheu uma missão de se transformar. Como a Lua representa o passado e o ascendente representa a missão futura a ser construída durante a existência, eu brinco sempre quando acontece isso e digo que está repetindo de ano, ou porque gostou muito, ou porque tem coisas ou arestas a aparar nessa encarnação. E a gente pode observar também que a área-chave forte do mapa do Jorge Alakja é essa área 9, ou melhor, 9 a 10, a 11, as áreas sociais, né? A área relacionada, mas a área que tem mais planetas é a área relacionada com o sentido da vida, com busca de sentido, que é a casa 9, com os estudos, com a peregrinação no sentido de expansão da vida, seja por conhecimento, seja por viagens para o exterior. Então, um caminho aberto aí para o mundo. A casa 10, que também está a custo de estar em Câncer, mas a gente vê que tem 2 planetas lá em Leão. Netuno, que traz, de uma certa forma, vocês já vão entender coisas marcantes da profissão dele. E Ceres, que não é um planeta, é um asteroide, mas que está ligado também a trabalho, a rotina, ao uso prático do conhecimento. E a área 11, que é uma área social importante para todo mundo, mas que no mapa é uma área também relacionada com o futuro a ser enfrentado, construído, vivido durante a vida, porque é uma área social relacionada com o contexto social, com a política, com os grupos, com a relação com o Estado, com as instituições, né? Tem planetas lá também. Na verdade, temos a conjunção de Júpiter e Saturno, que formam, no sentido amplo da palavra, a estrela de Belém, né? Que Júpiter e Saturno juntos é considerado como uma estrela que estava presente no nascimento de Cristo e que orientou os reis magos para chegarem até lá. Não importa se isso é verdadeiro ou não, tá? Se era
Júpiter-Saturno na época, mas assim, do ponto de vista histórico, vários astrólogos consideram essa conjunção como uma conjunção como uma conjunção que traz um caminho, porque Júpiter é um planeta da luz, então traz um direcionamento, traz um propósito a ser seguido, e o Saturno, que traz a responsabilidade e o compromisso de lidar com a realidade para atingir aquele propósito, né? E claro que essa configuração muda de acordo com o signo. No nascimento de Cristo, acredita-se que essa conjunção estava no signo de Peixes, né? No mapa de meu pai, na casa 11, no signo de Virgem. Então, já dá uma conotação totalmente diferente. Mas vamos ver o desdobramento dessa história. Bom, o que vocês imaginam que um mapa desse pode dar de caminho? Claro que com tantos planetas na casa 9, já se imagina que é uma criança que não vai ser uma criança tradicional, porque a casa 9 é uma área do sentido da existência, então são crianças que desde cedo têm uma ligação com a busca de sentido. Então, crianças que normalmente mais cedo perguntam por quê, para quê, como, quando, onde, que buscam sozinhas várias soluções ou vários caminhos, ou que acabam tendo uma vida interior de pensamento muito rica, tentando entender e filosofar o sentido da vida. Assim era meu pai, desde pequeno, pelo que conta na história. Também a casa 9 traz uma relação com o que está distante, inclusive países estrangeiros, e ele tinha uma origem africana, né? Eu disse que meu avô, Maxwell Porfírio de Assunção, veio para o Brasil e se estabeleceu a partir dos 16 anos e montou família, teve família e tudo, mas a ligação dele era com a África. Inclusive, nós nunca perdemos o contato com a família de origem, por conta dessa história, né? Então, vê que a casa 9 é uma área importante. Aqui a gente tem também uma ligação, essa ligação mostrada aqui pelo fato de que Plutão, que é o regente de Escorpião, está em Câncer, nessa casa 9, fazendo estélio com Mercúrio e Marte, em Câncer, e a Lua, que rege Câncer, está em Escorpião, aqui na casa 1. Então, a gente diz que tem uma mútua recepção, né? Energeticamente falando, digamos assim, tem uma mistura aí desse lado canceriano com o escorpião. De qualquer maneira, são signos de água, então já mostra também uma vida intensa e, ao mesmo tempo, uma vida interior rica, porque os signos de água ligados às emoções acabam tendo uma vida interior forte, né? Um chamado interior forte, às vezes um lado mais tímido ou reservado, que não tem nada a ver necessariamente com falar muito ou falar pouco. Mas vejam que, do ponto de vista kármico aqui, ele tinha Mercúrio em Câncer, retrógrado, num aspecto fluente, junto com Plutão, né? Num aspecto fluente com Urano, também retrógrado em Peixes, na área 5, que é uma área ligada à criação, aos filhos, ao aspecto vocacional, aos dons, né? Então, veja que tem um fluir importante aí dos signos de água, a emoção. E a emoção que ele procurava expressar do jeito dele. Então, desde criança, que ele já tinha um interesse muito grande nas coisas ocultas, desde pequeno, né? Claro, Escorpião gosta dos mistérios, Escorpião gosta das coisas transformadoras, Escorpião é reservado. E desde muito jovem, desde muito cedo, ele gostava de escrever um diário. Também tem uma coisa interessante para quem tem Mercúrio retrógrado, parece que se dá melhor
escrevendo do que falando. Ou gosta mais, ou se sente mais à vontade. E aqui, no caso, imaginem uma pessoa jovem, com menos de 20 anos, escrevendo diário, e escrevendo diário de uma maneira intensa, colocando as emoções, colocando projetos. Essa casa 9 também tem a ver com o sentido da vida, na direção de metas e objetivos que a gente quer perseguir, que a gente quer alcançar. Então, desde muito jovem, quando a gente lê os diários do meu pai, que ele deixou e que ele escreveu mais ou menos antes de entrar na faculdade de medicina, ele estudou medicina, já vou falar disso agora, ele, na verdade, ele escreveu nos anos de faculdade, até formar em medicina, e os diários são primorosos, porque além dele colocar os sentimentos, ele era muito organizado, muito metódico, ó, Saturno e Júpiter em Virgem, né? Com os planos dele, com os projetos. Então, ele colocava sonhos e metas e avaliava o que ele estava alcançando. Isso incluía não só a parte de trabalho, de profissão, mas isso incluía também a parte emocional. Ele queria casar, ter filhos, ter família, e projetava isso desde cedo. Então, esse Júpiter-Saturno aqui também trouxe muitas amizades de pessoas mais velhas e amizades que foram conservadas ao longo da vida e amizades construídas e solidificadas por conta do Saturno, e com pessoas estrangeiras também, ou pessoas de influência que o Júpiter traz, né? Pessoas ditas mestres, pessoas de conhecimento, pessoas que ampliavam o seu caminho de conhecimento, que era uma coisa importante para ele. Tá? Então, uma pessoa com as ideias, que valorizava muito, Vênus aqui em Gêmeos, né, na casa 8, valorizava muito o conhecimento, valorizava a comunicação e tinha, desde cedo, os estudos herméticos dele, né, estudos que ele, desde jovem, fazia. Inclusive, a gente tem registro de palestras que ele fez em torno de 20 anos de idade, porque ele, desde pequeno, embora ele tenha sido criado na religião católica, ele era aberto para todas as religiões, para todas as crenças, né? E ele já se definia desde cedo como espiritualista. E aí ele frequentava o Círculo de Comunhão do Pensamento, outros grupos que faziam palestra, e ele dava palestra. Algumas das palestras que Ana Lack já colocou aqui no perfil, tinha títulos, olhem como casa bem com essa casa 9, tinha títulos de As Energias Desconhecidas e os Grandes Iniciados, As Vantagens de uma Atitude Positiva, Equilíbrio universal, individual e coletivo. Então, bem assunto de casa 9, bem temas relacionados à busca, né, de expansão da vida, a busca do conhecimento, a prática do bem, vamos dizer assim, né? Então, desde cedo, ele tinha grandes ideais na vida e escrevia e narrava isso nos diários dele de uma maneira fantástica, que você olha hoje e não acredita que era um adolescente e final de adolescência entrando na faculdade. E outra coisa importante que chama atenção aqui no mapa dele, esse Netuno com Ceres lá em cima. Netuno tem a ver muito com a ilusão, com hipnose, que foi uma área dele. Netuno tem a ver com a imagem, o Netuno lá em cima, uma imagem que encanta, um Netuno e Leão, né? Fazendo um belo trígono aqui, Netuno e Ceres, com Quiron, aqui na casa 6. Né? E ele era essa pessoa que encantava. Ele encantava todo mundo, os pacientes, a família, os amigos. Não tinha inimigos, né? Não teve inimigos. Então, ele era uma pessoa que agradava todo mundo, sem precisar fazer nada, né? Mas ele era muito calmo, muito tranquilo.
embora, de vez em quando, claro, esse Marte aqui em Câncer também não é um Marte agressivo, mas é um Marte reativo, né? Então, de vez em quando, claro que ele explodia, mas logo ele retomava o equilíbrio dele, né? Ele explodia, às vezes, por uma coisa, né, que já estava acumulada, mas, na verdade, ele sempre foi essa figura aqui de passar calma, tranquilidade, de acolher e de mergulhar profundamente, que é uma coisa forte de Escorpião, né? Buscando o sentido. Então, claro, formou em psiquiatra, né? A história dele, a irmã, né? A irmã mais velha era médica, e como eu coloquei, médica, a primeira médica mulher a defender tese, a ser doutora de verdade, com defesa de tese. E então ele cresceu com a medicina em volta. Com 8 anos, 9 anos de idade, ele convivia com os médicos e colegas da minha tia, da irmã dele. Então, isso fez com que ele também gostasse da medicina. Mas o interesse pela psiquiatria, e psiquiatria tem tudo a ver com essa lua escorpião, esse ascendente escorpião, e todo esse lado canceriano, né, de acolher, de cuidar, mas de ir fundo e de descobrir os mistérios, né? O interesse pela psiquiatria veio. Ele, pequeno ainda, costumava passar fim de semana numa chácara que dava para os fundos de um hospital psiquiátrico que existe até hoje, embora em outro lugar, Hospital Juliano Moreira, e ele ficava encantado, desde menino, olhando, entre aspas, os loucos. Era um pavilhão que tinha lá, que ele olhava e via o comportamento dos internos e ficava instigado, encantado, que desde sempre ele se interessou pela mente, né, o que passa na mente das pessoas. E aí, desde cedo, ele decidiu fazer psiquiatria. Ele foi o único da turma dele, que foi a primeira turma de medicina da Universidade Federal, e ele foi o único da turma que fez a especialidade em psiquiatria, formou em 1946, quando, na verdade, não existia ainda essa especialidade. Assim como ele logo se dirigiu também a trabalhar com hipnose, que é outra coisa relacionada com escorpião, né? Trazer e ir mais fundo e trazer os mistérios. E a hipnose também pode ser vista nesse Netuno aqui em cima, porque tira a pessoa da realidade. Também na época dele, e quando ele começou a trabalhar com hipnose, em 54, ele, na verdade, não tinha, ele foi o pioneiro da hipnose médica na Bahia, e só alguns anos depois a hipnose foi oficialmente colocada como possibilidade de tratamento oficial, né, dentro da medicina, mas ele já era pioneiro. Vocês observam que tem, na vida dele, na trajetória, tem sempre uma coisa de pioneirismo, ou nas ações dele, nas escolhas dele. Pioneirismo tem a ver com Marte, tem a ver também com essa casa 11, com Júpiter e Saturno lá, porque o Júpiter traz sempre uma direção voltada, no caso, voltada para a prática, além de estar junto de Saturno, esse Júpiter e Saturno estão em Virgem. Então, ele tinha uma ligação muito fluida com a prática. Ele era uma pessoa muito voltada para realizar as coisas na prática. Né? E veja que, então, ele tinha sempre uma coisa de pioneiro, Marte conjunção com o Sol, e Marte, na verdade, faz parte desse stellium aqui também, com Mercúrio e Plutão. E a força que ele tinha também, com a mente, esse Plutão, Mercúrio, aqui em trígono com Urano, Urano em peixes, então, que representa muito a mente superior, intuitiva. Então, ele era aquela pessoa que realmente trabalhava com hipnose com muita familiaridade. Quem sabe não estava repetindo algum conhecimento de vida passada, né? Mas, enfim, ele lidava com muita propriedade e depois ele diversificou e ampliou esse conhecimento, não só dentro da hipnose, mas também para várias outras técnicas que ajudavam a pessoa a se conhecer, vejam só, voltar para dentro, Plutão, Mercúrio em Câncer, né? E a Lua em Escorpião, tá?
e ele tem um trígono exato do Sol com a Lua, então tem uma fluência aí no sentido de emoções, de sentimentos, e várias técnicas que ajudavam a pessoa a se conhecer melhor, a ir buscar também lá no fundo do inconsciente as questões importantes. Esse Júpiter-Saturno aqui também trouxe muito para ele indicações do trabalho de pessoas estrangeiras, consulados, embaixadas, que mandavam clientes estrangeiros para ele. E ele também foi funcionário público, e quando tinha fórum, quando tinha qualquer caso, qualquer dúvida com relação a comportamento ético de alguém na justiça, ele era indicado como perito para avaliar a sanidade da pessoa, das pessoas envolvidas, ou, na verdade, da pessoa que estava sendo indicada como delituosa, né? Então, a pessoa é saudável, não é? Tem problema mental, porque vocês sabem que na justiça essa é uma das formas das pessoas se esquivarem, né? Dizer logo que tem problema mental para não ser imputada com as leis e para não ser presa, principalmente. Então, ele era uma pessoa de credibilidade. Veja que esse Júpiter-Saturno aqui traz uma credibilidade social, casa 11, né? E tem um aspecto fluente com esses planetas na 9, então as leis, as regras, os princípios, a filosofia, o conhecimento dele era reconhecido socialmente e era buscado internacionalmente também, né? Bom, aí a gente tem aqui que os ciclos planetários, sendo os marcadores do tempo, principalmente os trânsitos, a gente tem os ciclos genéricos, que costumam marcar as crises e os eventos que têm a ver com a idade cronológica. Então, o planeta Júpiter traz um crescimento a cada 12 anos, o Saturno entre 28 e 29 anos e meio, Urano, como é mais lento, que traz mudanças aos 84 anos, a gente pode dividir ele na metade e pensar nos 42 anos como uma idade importante. Netuno, que tem um ciclo de 164 anos, a gente já divide por 4 e pode pensar em torno dos 41 anos, uma das mudanças importantes netunianas, e Plutão, que tem 250 anos, faz 250 anos no seu ciclo, se a gente dividir por 4, vai dar a idade mais ou menos de 62 anos e meio. Então, essas idades são idades para todo mundo, em média isso, claro, mas são idades marcantes de mudanças na vida que estão relacionadas com a personalidade do planeta, vamos dizer assim, com a característica daquele planeta. O Júpiter traz expansão, redirecionamento de propósito, crescimento, através de coisas fáceis ou difíceis, e aí tem que olhar o mapa como um todo. Saturno traz crises de realidade, traz cobranças e responsabilidades que estão prontas para serem ocupadas ou não a cada idade, então dá um chacoalhão com a responsabilidade e os compromissos. Urano traz mudanças repentinas, Urano quebra padrão, Urano quer que você saia daquilo que é convencional e experimente, se abra para coisas novas, então que não tenha preconceito. Netuno já traz uma mudança muito mais sutil, porque Netuno tem a ver com o divino que habita em nós, ou com a busca desse divino, os sonhos, os sentimentos, e uma necessidade de um crescimento, digamos assim, mais abrangente, no sentido de tolerância, no sentido de aceitação daquilo que é, né? Aceitação incondicional das pessoas, das situações, tá? E Plutão, que traz a transformação, que representa a morte e renascimento, que é você desapegar de coisas que não precisa mais e estar aberto para as mudanças, o renascimento da próxima etapa. Plutão é a fênix na nossa vida. Sempre que algo morre, outra coisa renasce, né? E claro que não tem planeta bom nem ruim, esses planetas trazem oportunidades e desafios da gente
se manifestar com as escolhas que a gente faz durante a vida. E esses ciclos planetários, colocados no mapa pessoal, vão trazer exatamente as características de cada nascimento, né? Cada pessoa tem seu mapa individual, sua lição para essa encarnação, e à medida que a gente vai fechando ou abrindo esses ciclos, a gente vai também tendo a oportunidade de mexer nessas questões na área do mapa onde esses planetas estão transitando. Bom, eu vou, então, mostrar algumas etapas da vida de Georgia Lakja, meu pai, para a gente ver o tipo de mudança que estavam acontecendo. Então, de 1921 a 1947, mais ou menos. Período de adolescência, do nascimento, adolescência, teve a morte do pai, aula de inglês, foi faculdade, formatura e mudança para São Paulo. O que estava acontecendo aí nesse período? Então, eu peguei mais ou menos 1936, que em 1936, ele já, aqui é importante pensar o seguinte, perceber o seguinte, que a gente vive um processo. Então, às vezes, você tem as mudanças específicas no momento exato que o planeta passa naquela área e traz a mudança. Outras vezes, você tem um pouco antes, outras vezes um pouco depois. Então, precisa pensar a vida e as mudanças trazidas por esses ciclos planetários, precisa pensar como um processo. Né? Na verdade, o processo de vida começa no nascimento e só acaba na morte. Então, vejam, eu sinalizei aqui em vermelho o que eu identifiquei como trânsitos importantes naquele momento para os acontecimentos da vida dele. Então, uma das coisas mais marcantes logo de cara na vida de meu pai foi perder o pai tão cedo. Tá? Ele perdeu o pai com em torno de 14 anos de idade. Tá? O trânsito mais forte que tinha nesse momento, então eu sinalizei ali, Saturno estava em oposição com Saturno natal, em Peixes, e Netuno também estava em Virgem, que é o signo onde ele tem Júpiter e Saturno, mas o trânsito mais importante foi o trânsito de Plutão a 26 de Câncer, que era o mesmo grau, que é o mesmo grau do meio-céu dele. Então, a gente até esquece os outros planetas. O mais importante aqui nesse período de vida dele, com 13, 14 anos de idade, foi que Plutão passou em cima do Sol, cruzou o meio-céu dele. A casa 10 também é a área que representa o pai, ou as figuras de autoridade. Então, vejam as mudanças importantes que teve aí, que não só ele teve uma morte real, foi o pai, cedo, mas, ao mesmo tempo, ele começou a dar aulas de inglês. Então, ali a área profissional, então o renascimento foi aulas de inglês, reorganização da vida, e também Saturno estava em oposição com Saturno de nascimento, quer dizer, uma cobrança de maturidade, uma cobrança de trabalho, de organização, e ele, como meu avô nigeriano, né, tinha educação inglesa, naquela época a Nigéria foi colonização inglesa, então as famílias que tinham posse, que era o caso do meu avô, estudavam na Inglaterra, e ele escolheu estudar no Brasil, mas ele desde cedo ensinou inglês para os filhos. Então meu pai usou isso como recurso, não só ele deu aula de inglês para pessoas colegas da turma dele, porque essa aula de inglês
acompanhou ele até a universidade, mas ele deu aula também para pessoas mais velhas. Lembra que ele tem Júpiter, Saturno, então Júpiter é o planeta relacionado com país estrangeiro, língua estrangeira, e para pessoas mais velhas. Então ele era um jovem fora da época dele, né? Que andava com pessoas mais velhas, porque era disciplinado. Então foi uma mudança profunda a perda desse pai, mas que ao mesmo tempo deixou essa ligação forte com a origem, com a Nigéria, que nós nunca perdemos contato com a família de origem, e trouxe para ele esse interesse. Veja que o fato de Plutão cruzar a área do destino dele tão cedo trouxe para ele também uma oportunidade de redirecionar a missão. Lembrando que Plutão rege Escorpião, que é o ascendente de vida dele. Então, foi um momento onde o destino puxou ele para se encaminhar profundamente para a missão, para o trabalho dele. Então, desde muito cedo, ele trabalhando, os colegas e as pessoas para quem ele dava aula, os mais velhos, também colegas da minha tia, eram o quê? Eram médicos, eram pessoas influentes, eram pessoas mais velhas que queriam aprender inglês, certo? E o jovenzinho ensinava. Em 1940, que foi a época que ele escreveu mais esses diários primorosos que eu falei, e foi quando ele entrou também na faculdade de medicina, que foi entre 1940 e 1946. Aí o que tem de importante que eu sinalizei, tinha um estélio em Touro, né? E esse estélio, esse Urano, principalmente em Touro, as duas coisas mais fortes aqui, que seria Urano em Touro e Netuno em Virgem. Urano estava aqui, a 25 de Touro, fazia um aspecto fluente com o Sol dele, com Saturno dele, e com uma oposição com a Lua, né? Ao mesmo tempo que o Netuno em Virgem trazia também uma oportunidade de rever aqui a casa 11, né? Materializar o trabalho. Foi quando ele começou, ele se formou em 46 e logo na sequência que ele começou, que ele se formou em 46, ele começou a fazer estágio nos hospitais e também começou a trabalhar, né? Logo na sequência começou a trabalhar em sanatório. Netuno estava bem em cima daquele Saturno, da casa 11 dele. Então, dissolvendo estruturas, fazendo com que ele assumisse responsabilidades com esse Netuno, né? Com o trabalho dele, o que materializasse esse lado. Então, ele logo se direcionou, como eu disse, foi o único psiquiatra da turma dele. E aí, em 46, que ele se formou, o que tinha de importante? O mais importante, Saturno estava a 27 de Câncer, que era o meio-céu dele. Então, Saturno coroando aqui a subida. Saturno trazendo ascensão, trazendo coroação, teste de realidade para os esforços, para os estudos, presente na formatura dele. Né? Quando ele ascendeu, e você vê que começou logo a trabalhar e começou logo em posição de autoridade, porque ele, na sequência, ele foi fazer especialização em São Paulo. Em 1947, ele foi para São Paulo. O que tinha de importante aqui? Júpiter, a 22 graus de Escorpião, em cima da Lua dele, que rege a 9 e a 10. Então, trazendo ampliação de horizonte, trazendo crescimento nos estudos, trazendo reorganização de propósito, de princípios. Bem marcante isso aí também. Depois de 49 a 54, veio
casamento, família, nascimento das filhas e o trabalho dele com hipnose. Aqui em 49, eu tirei o meu critério de colocar a posição dos planetas foi muito mais, inclusive, de olhar esse processo do que de momentos exatos, porque a gente não tem as datas específicas. Como eu disse, olhar o processo, o que estava acontecendo no céu naquele momento. Mas nesse caso aqui do casamento, que a gente tinha data, que foi 28 de maio de 1949, é interessante porque o que tinha aqui, Saturno a 29 de Leão, Urano 29 de Gêmeos, fazendo um aspecto fluente entre si, e o mais interessante é que tinha um estélio em Gêmeos no dia do casamento dele, mas o Sol em Gêmeos estava no mesmo grau da Vênus dele. Ó, tinha um monte de planetas aqui nessa casa 8, então o casamento foi um ritual, foi uma transformação, foi uma mudança para ele profunda, porque ele queria muito isso. E o Sol estava no mesmo grau em cima de Vênus, que é o planeta que rege a casa 12 dele, que está em Libra, e que rege a casa 7 em Touro. A gente poderia supor aqui também que esse casamento, que esse encontro dele com a minha mãe, Iná, pode ter sido um encontro de vidas passadas, que eles estavam aprofundando ali, que eles estão retomando ali, né? Já que Vênus rege a casa 12, relacionada à vida passada, mas relacionada a 7 também, então ele concretizou, né? E aí o Saturno em Leão, Saturno em Leão e deixa eu olhar aqui o casamento, Saturno em Leão, 29 de Leão, e Urano, 29 de Gêmeos. Então, Urano, 29 de Gêmeos, estava aqui no final também, dessa casa 8, se relacionando bem com Saturno, que estava aqui a 29 de Leão. O Saturno já entrando na área 11 no futuro, né? Os dois se relacionando fluentemente, lembrando que o Saturno rege Capricórnio, a área 4, família, base, e Urano regendo a casa 5, família e filhos, né? Casamento e filhas, que era o que ele queria. Então, ele estava consolidando algo, ele estava trazendo algo do propósito dele para a materialidade, mas se transformando, foi realmente um ritual, né? E aí, entre 1950 e 1953, ele teve a passagem, o retorno de Saturno de Virgem para Libra, para o nascimento das filhas, né? Entre 50 e 53, as 3 filhas nasceram e que trouxeram mais responsabilidade, mais estrutura, porque também naquela época, quando ele conheceu a minha mãe, quando resolveram que iam casar, óbvio que a primeira coisa que o homem fazia era tirar a mulher do trabalho. Minha mãe era telefonista, gostava do trabalho dela de comunicação, também tinha Vênus em Gêmeos. E ele mantinha tudo sozinho, né? Então, era aquela família tradicional, que o chefe da casa é quem mantém a família. E em 54, teve de importante, Saturno estava já a 5 de Escorpião, que é o ascendente dele, entrando no ascendente dele, e Urano estava a 19 de Câncer, ou seja, chegando lá no meio-céu dele. Urano estava aqui, a 19 de Câncer, mexendo com Marte e com Sol, e se aproximando da área profissional, mas ainda na área de estudos. E Saturno cruzando o ascendente, trazendo, né, puxando ele para materializar, para rever
o que era essencial do ponto de vista de projeto, de vida, de estudo, foi quando ele começou com a clínica particular e com hipnose, a trabalhar com hipnose assumidamente, né, no consultório, e ao mesmo tempo expandindo estudos aqui. Né? Escreveu muito, publicou muita coisa, artigos em revista, isso durante a vida dele. Mas tem um período muito importante, que foi o período de 72 a 77, que ele fez 11 viagens à Nigéria, e foi uma oportunidade de rever em loco as raízes paternas. Foi uma época que tinha um festival de arte e cultura, Festival Mundial de Arte e Cultura Negra, que ia ser na Nigéria, era o Festax 77, ou Festax 77, como ele chamava, e ele fez 11 viagens até a realização do evento. Ele foi convidado e colocado como vice-presidente da Zona do Sul, sul-americana, para o Comitê Internacional, e foi representante permanente do governo brasileiro nessa missão cultural, por decreto presidencial. Então, ele tinha uma função de organizar, e para isso foram várias viagens. Mas a primeira foi nesse período de 73. Então, olha quem estava lá em 73. Júpiter, a 24 de Capricórnio, Urano, 23 de Libra, e Netuno em Sagitário. Mas, principalmente, esse Júpiter aqui, 24 de Capricórnio, e Urano, 23 de Libra, porque Capricórnio é a casa 4 dele. Essa casa 4 está exatamente no grau 26 de Capricórnio. Então, Júpiter estava passando lá embaixo. E essa casa 4 representa a origem, a ancestralidade, a família, né? A hereditariedade. Então, vejam que interessante, né? Esse Júpiter passando ali, ele teve o quê? A oportunidade de um retorno às origens. E claro que esse Júpiter ali embaixo também se projetou lá para cima, né? E trouxe questões já da imagem que ele tinha. Segundo pesquisas na época, nossa família era a única família a conservar o sobrenome de origem, a Lakja, até porque meu avô não teve história aqui nem lá com a família dele de escravidão. Então, o sobrenome Alakja já estava desde que meu avô veio. Primeiro era título de família e depois passou para o sobrenome dos filhos, tanto que meu avô não tinha Alakja no nome, né? Isso era um título lá na Nigéria, que era senhor das terras, senhor de Kédia. E então meu pai era um príncipe, né? E essa parte nobre, né? Ele carregou no nome, e essa nobreza real, né? Ficou muito mais com a nobreza espiritual, né? Pela grande alma que ele era, pelos bens que ele fez, pelas pessoas que ele ajudou. Então, esse momento de volta às origens foi muito importante. Veja que ele fez 11 viagens nesse período, entre 72, 73 e até 77, a realização do festival, mas ele aproveitou para visitar e conhecer pessoalmente todos os membros da família que estavam lá na Nigéria. Se identificou com vários, tinha médicos, tinha advogado, se identificou com uma parte mais rica, a parte mais classe média da família, ele foi se identificando com um, com o outro. Foi um momento de muita alegria para ele, mas, ao mesmo tempo, de muita responsabilidade. Urano, cadê aqui? Isso, e Urano que estava a 23 de Libra. Urano a 23 de Libra, em cimíssima do nó do norte dele. Interessante, né? Urano que revoluciona, que traz relação com grupos, com exploração de novas
novas culturas, novas tribos, né? Então, Urano, ali na casa 12, trouxe oportunidade de uma reviravolta, porque realmente foi um marco importante na vida dele, esse retorno à cidade do pai, à cultura, né, nigeriana, até a época do festival, que foi 77. Em 77, os trânsitos importantes, tinha esse Júpiter já estava em Touro, né, nesse período, o festival foi em fevereiro. Júpiter a 21 de Touro fazia aspectos fluentes, o mais importante era isso, era o Júpiter a 21 de Touro. Fazia aspecto importante, 21 de Touro, o Júpiter estaria por aqui, casa 7, e fazia um aspecto fluente exato com o Sol, ali em 21 de Câncer, e oposição à Lua, 21 de Escorpião. Então, foi um momento realmente importante, né? O Júpiter na casa 7 também projeta a pessoa, o começo de área de relacionamentos. Foi um momento muito bom e, ao mesmo tempo, muito difícil. Eu fui com ele e com a minha mãe para a Nigéria, foi minha primeira viagem internacional também. E realmente foi um momento de expansão. Esse Júpiter aí trouxe crescimento, visibilidade para ele, projetou esse Sol, mas também trouxe muito desafio e oposição a essa Lua, o Júpiter opôs essa Lua, porque a casa 7, a gente sabe que também a casa 7 é um interlocutor, né? E nessa interlocução, lá na Nigéria, ele passou alguns períodos de aperto, porque ele era a figura-chave, representante do governo brasileiro, por um lado, mas, ao mesmo tempo, ele era pressionado, né, com relação à conversa e aos assuntos do colóquio que eles participaram, e que, na época, ele teve que... não é necessariamente se indispor, porque ele era muito diplomático, mas, assim, ele teve que realmente trazer à tona a questão que no Brasil não existia democracia racial. A verdade é que, na época, além das pesquisas de que a família mantinha o sobrenome de origem, então, a indicação por aí, também meu pai não era uma pessoa que participasse politicamente, ele tinha a posição dele, ele era conservador, tá? Mas ele era pacato, não se metia em política partidária, mas era uma pessoa, que a gente diz, uma pessoa do bem, mas na escolha e no papel dele como representante do governo, o que aconteceu foi que era um bando de homens brancos com uma cara negra, com a relação histórica com a África e com a Nigéria, especificamente, onde foi o festival. Então, para mim, esse Júpiter aí, né, ampliando a posição dele, dando visibilidade, mas, ao mesmo tempo, se opondo a essa lua em Escorpião, quer dizer, fazendo com que ele também refletisse sobre o que ele precisava falar, e mesmo sendo porta-voz do governo, ele, que tinha condecorado ele dizia e colocou que sim, que se deparava, inclusive no campo profissional, no campo da psiquiatria, onde diversas vezes os casos de preconceito apareciam como fator, inclusive, desencadeante de psicoses reativas, né? Manifestações que atrapalhavam ou que traziam um trauma emocional para as pessoas. Então, era confirmando que existia preconceito. Porque imagine, se hoje ainda existe, nós estamos lidando com isso, imagine naquela época, em 1977, o governo querer dizer que não existia preconceito, que o Brasil era uma democracia racial, né? Então, veja que ele teve que lidar com questões e culturas diferentes, porque lá tinha vários países participando, e tinha as discussões. E nesse congresso, nesse festival, ele apresentou trabalho também, que foi esse trabalho
que ele levou nas publicações dele, deixa eu colocar o livro aqui, era O Estado de Transe no Candomblé, um estudo sofrológico, onde ele apresentava, né, o trabalho dele de hipnose e fazendo comparações com o transe, com o estado de transe no candomblé. E esse trabalho estava também em francês e em inglês. E aí, depois, a partir de 1980 e até 95, foi a época de muitas publicações, congressos, premiações. Eu vou avançar um pouquinho aqui no tempo para a gente poder chegar até o final tranquilamente. Então, o primeiro livro publicado, ele estava num outro retorno de Saturno, vejam só aqui, né? Saturno em Virgem, e Júpiter também caminhando para o retorno, né? Júpiter a 8 de Virgem, Saturno a 22, lembram que ele tem Júpiter em Virgem na área social, na casa 11, então foi um momento de publicações. Urano a 21 de Escorpião, lembro, o grau 21 é o grau do Sol dele em Câncer, na casa 10, e o grau da Lua dele na casa 1. Então, tinha um belo trígono, tinha uma conjunção, na verdade, da Lua, do Urano em cima da Lua dele, e fazendo um trígono, reforçando um trígono de nascimento, né? Trazendo oportunidades de expansão, de publicação, de aparecer, de condecoração. 92 teve um segundo livro. O primeiro livro foi Hipnose Pitoresca. O segundo livro foi Feche os Olhos, Relaxe e Durma. E em 95, com a idade que ele já tinha, né, ele ainda resolveu fazer uma formação em terapia de vidas passadas. E fez com uma pessoa importante aqui em Salvador também. E no momento, durante o curso, a parte que era relativa ao conhecimento de hipnose, claro que a pessoa responsável, que era a Ruth Brasil, convidou ele para dar esse curso, para dar esse assunto dentro do curso de formação, inclusive se referindo a ele, como é que eu vou falar de hipnose aqui com o Papa da Hipnose presente, como chamavam ele, o Papa da Hipnose. E então ele fez formação em terapia de vidas passadas, mais um assunto de Escorpião, do ascendente Escorpião, da lua dele Escorpião, e acrescentou já nessa idade um conhecimento novo, né? Ver que ele estava com Júpiter em Sagitário, que já traz expansão, o Saturno já estava em Peixes, então em oposição com o Saturno de nascimento, mas na área também de vocação, de filhos, que é a casa 5 dele. Ele tem o eixo, eu não falei de uma coisa que é um aspecto kármico, porque ele tem o eixo 5-11 interceptado, Peixes na 5 inteira, a casa 5 é Aquário, mas a casa 5 é Aquário, mas Peixes está inteiro interceptado aqui, assim como a casa 11 é Leão, mas Virgem está totalmente interceptado, assim como Júpiter e Saturno interceptados, né? Ilhados, isolados lá nessa casa 11. Então, vejam que aqui tem uma questão kármica interessante também, né? Uma promessa para a vida atual, que eu acho que ele cumpriu, que foi de ser humilde, de ser que assim, um signo interceptado, ou planeta no signo interceptado, eu considero como um chamado maior para prestar atenção naquilo que está lá. É como se ali tivesse entre parênteses. É uma área que eu digo que é como se tem uma porta que não tem puxador, você não sabe por onde você vai entrar, ou você entra por uma porta e lá dentro você tem que lidar com outras coisas que você não sabia. Então, veja que ele tinha, na prática dele, esse lado mesmo de ajudar, de orientar e aconselhar, mas era virgem, ele trabalhou muito, ele não enriqueceu, ele não nasceu rico e nem enriqueceu, e nunca deixou de atender pessoas por falta de pagamento, por não poder pagar, né? A gente cresceu vendo meu pai, às vezes, receber presentes de pessoas do interior que traziam, né? Como agradecimento, né? Por atendimentos gratuitos,
e ele nunca ficou falando isso ou divulgando isso. A gente esquecia, não entendia muito bem. Mais tarde a gente veio entender esses agradecimentos e também as pessoas gostavam muito dele, a ponto de estenderem isso para a família. Isso foi muito interessante. Então, esse lado canceriano dele, esse projeto canceriano de cuidar das pessoas e cuidar da família, e assumir esse poder, né, do escorpião, aí, mas um poder canceriano, eu acho que ele concretizou, porque ele protegeu a família, né? E todo mundo que gostava dele estendia esse gostar da família, a ponto de, quando ele morreu, queriam que eu desse continuidade ao trabalho dele. Eu disse, não, eu sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, né? Mas eu tive que encaminhar várias pessoas para outros psiquiatras, enfim, né? E no dia, nas vésperas da morte dele, quando ele deu entrada no hospital, ele pediu para ele desmarcar os pacientes. Ele tinha, gente, 6 pessoas, 6 pacientes marcados na segunda-feira, né? Ele trabalhou até as vésperas da internação dele. Mas, então, voltando aqui para as publicações, então, depois que ele formou em TVP, e aí, daí para frente, 95 a 2005, eu estou chamando de Novos Rumos, teve outro neto, no caso, meu filho, bisneto, que chegou nessa época, e foi o final da vida dele, o fechamento de ciclo. Então, 99, né, foi um momento marcante aqui também, para as bodas de ouro dele. Foi outro momento interessante, porque ele viveu muito bem com a minha mãe, eles viveram muito bem juntos, não é? E na velhice eles renovaram mais ainda o carinho, o contato, a alegria de ter criado essa família toda e cuidado dessa família, né? Ele era realmente, a gente na infância, na adolescência, chamava ele do papai sabe tudo, porque ele sempre vinha dar um conselho, uma orientação, não que a gente concordasse com tudo, né? Mas sempre a gente buscava, vamos falar com o papai, tudo tinha, né, uma orientação, um pedido, que era como ele fazia também para fora, para os clientes, para os amigos. Nas bodas de ouro dele, Vênus estava a 21 de Câncer. Vocês vão lembrar aqui, 21 de Câncer, que era exatamente o Sol dele, né? Ah, que lindo, né? Era o aspecto exato que tinha nesse momento. E foi muito desejado ele fazer essa festa e essa reunião, né? Então, nas bodas de ouro, o que chamava a atenção, que era uma coisa mais momentânea, Vênus é um trânsito mais rápido, mas Vênus do amor, do afeto, do casamento, estava em cima do Sol dele, em trígono com a Lua. A família toda estava lá, foi do jeito que eles queriam, foi muito lindo. 2002 foi também outro período de muitas condecorações. 2001, 2002, várias condecorações. Então, a minha irmã lembra bem, eu vou ler aqui, que no período que ele completou 80 anos de vida, em 2001, ele foi agraciado pelas 7 principais instituições médicas do Estado. Associação Psiquiátrica da Bahia, Associação Baiana de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, o Sindicato dos Médicos, a Associação Baiana de Médicos e Escritores, Instituto Baiano de História da Medicina e a Associação Brasileira de Etnopsiquiatria e Psiquiatria Social. Quer dizer, então vejam que ele tinha um carisma muito grande, né? E que eu vejo naquele Netuno lá em cima, Netuno e Leão. Netuno é responsável por esse, deixa eu ver a palavra certa, por esse encantamento, né? O Netuno e Leão, você, lá no meio do céu, você encanta as pessoas, ainda mais em Leão, que tem a ver com o Sol, com a imagem, né? Então, Netuno e Leão, você projeta uma imagem de alguém que encanta. E era assim que meu pai transitou durante a vida dele toda, cumprindo a missão dele.
né? Então, as últimas condecorações, as várias condecorações, em 2002 ainda teve uma última publicação, que essa foi interessante, que chamou A Casa da Lapinha, e que é o nome que ele deu ao primeiro sanatório particular que teve na Bahia, que era Sanatório Bahia, né? Nesse livro ele conta, inclusive, sobre a formação da equipe, como que tratavam os pacientes naquela época e como que os diretores se misturavam com os pacientes nas atividades lúdicas, né? Então, o Sol, o Júpiter estava a 25 de Câncer, que é bem cruzando o meio-céu dele, e Urano, 28 de Aquário. Então, Urano, a 28 de Aquário, estava aqui cruzando a casa 5 dele, né? Revolucionando e trazendo novidades, e trazendo as crianças também, né? O bisneto chegou nessa época. E o Júpiter cruzando o meio-céu, em Câncer, né? Passando em cima do Sol e ampliando a vida dele, trazendo publicações, buscas das pessoas por ele também, né? Eu acho que esse cruzamento aí também trazia, de uma certa forma, no meu entender, uma sinalização de mais um ciclo e mais uma coisa que ele cumpria da missão de vida dele, né? Passando no meio do céu e trazendo outra oportunidade dele, já com a idade avançada, continuar seguindo a missão dele como psiquiatra. Então, em 2005, que foi o ano que ele faleceu, teve 2 momentos importantes, dia 5 de maio e dia 11 de junho, que foi quando ele deu entrada para a emergência, ficou 36 dias na UTI e vindo a falecer no dia 11 de junho, um mês antes de fazer 84 anos, né? Mas, então, Júpiter estava caminhando retrógrado de 10 de Libra para 8 de Libra, estava na casa 12 dele, portanto, a área relacionada com internação, com hospital, com fechamento de ciclo. Saturno, que é o senhor do karma, senhor do tempo, estava exatamente transitando entre o Sol dele e o meio do céu, entre 22 a 25 de Câncer, e Urano estava no retorno dele em Peixes. Então, o que estava acontecendo aqui? Saturno, o ceifador, o senhor do tempo, o senhor do karma, limitando o tempo dele aqui, né? Entre 22 e 25, cruzando o meio do céu e acabando o tempo dele, encontrando com o destino, né? E Urano, ele estava no retorno de Urano, ele ia fazer 84 anos, Urano estava aqui, em Peixes, né? Fechando a posição original, então ele fechou o ciclo de Urano, e estava fechando também um ciclo de Saturno em cima do Sol e do meio do céu dele, né? E os outros, o Júpiter na casa 12, como eu disse, né? Trazendo, ele tinha fechado um pouco antes o ciclo de Júpiter em Virgem, Júpiter já estava em Libra. Então veja que ele estava fechando ciclos importantes. O mesmo Saturno que momentos antes trouxe a subida e a coroação e a colocação dele no lugar dele, no trabalho que precisaria realizar, né, 30 anos antes, trouxe um fechamento de ciclo e talvez a permissão para ele se despedir, né, dessa vida da mesma forma como ele entrou, né, de uma maneira digna e terminando, então, o seu trabalho aqui na Terra. Aí, gente, para fechar, eu dei uma olhada nos trânsitos atuais, eu não vou olhar tudo, tá? Não é essa a intenção, mas assim, eu fiquei pensando que as coisas não acontecem por acaso. Então, por que eu me lembrei de fazer? A gente poderia fazer essa manifestação, essa homenagem a ele, como estamos fazendo na família, com várias comemorações.
tá? Mas eu pensei nisso, eu pensei, não, eu vou dar minha contribuição na minha área. Também tem um pouco de agradecimento, porque assim, a minha profissão inicial, a minha formação básica é como psicóloga, e essa influência foi dele. Ele sugeriu que eu fosse para São Paulo, primeiro que eu formasse psicologia, depois sugeriu ir para São Paulo, ampliar meus estudos. Mas quando eu voltei de São Paulo, astróloga, né? Todos os meus estudos lá e eu me encantei e comecei a trabalhar com astrologia, ele respeitou do mesmo jeito e me apresentava com orgulho do mesmo jeito. Minha filha é astróloga, ela também é psicóloga, mas ele não diminuiu o meu trabalho, não achou. Uma época onde a astrologia não tinha esse espaço todo que tem hoje, né? Então, eu achei interessante, vou voltar aqui no mapa, olhar os aspectos importantes que estavam ali, no céu. Deixa eu pegar aqui minhas anotações para ficar mais fácil. Aqui. Então, aqui está o mapa, né? O que está acontecendo nesse momento que me faz, o que me fez trazer essa homenagem ao meu pai na palestra de astrologia, analisando essa trajetória de vida. A coisa mais forte, mais importante, gente, é Plutão. Plutão, nesse momento, está a 25,42 de Capricórnio, que é exatamente o fundo do céu. Olha só que interessante. Né? Aí, o que acontece? Eu, como filha, ascendente Câncer, né? Aliás, o Sol dele e o Marte dele caem em cima do meu ascendente, principalmente o Sol, a 21 de Câncer. Então, Plutão transitando nesse momento no fundo do céu, trazendo à tona a história de família e toda todo esse desejo, essa vontade de falar do mapa de Georgia Lakjan, meu pai. A outra coisa importante, assim, Plutão para mim já explica tudo, né? Mas de qualquer forma, o Netuno, que está a 23, que está em Peixes, aqui na casa 5, Netuno faz um aspecto fluente com a Lua e com o Sol também, e com a casa 10, e com a casa 4. Então, eu, como filha que ocupo essa casa 5 dele, psicóloga, astróloga, trazendo essa história com o intuito de mostrar esses marcadores da vida. Bom, eu vou tirar agora aqui o mapa e voltar. Quero mostrar algumas fotos, aqui as fotos do livro, das publicações dele, na Nigéria em 77, 1980, Hipnose Pitoresca, Feche os Olhos, Relaxe e Durma em 92 e 2002, A Casa da Lapinha. Aqui ele pequeno, na infância dele, bebê e depois na primeira comunhão, aqui como aspirante a oficial do Exército, já no momento em 1941, aqui ele no casamento, 28 de maio de 49, depois as bodas de ouro em 99, ele e minha mãe. Depois aqui um momento num congresso em 1982 em Belo Horizonte, que ele viajava muito com minha mãe, participou de vários congressos. Às vezes eu ia também, eu estou aqui, às vezes eu ia encontrar com os dois, né? Claro, ascendente Câncer, eu estava sempre por perto dos dois. E aqui, num dos eventos em casa, em família, que a gente costumava fazer sem nenhuma motivação especial. Todo mundo se vestia de africano para poder fazer confraternização, né? Então, estamos aqui só a nossa família original. Jorge, Iná, Aninha, eu e Nena, a família de Georgia Lakjan. Aqui, então, dos momentos diferentes dele.
uma condecoração em 1977, uma medalha, uma das muitas medalhas que ele ganhou, e aqui no lançamento do livro dele no Congresso de Psiquiatria. Bom, aqui as referências que eu já tinha falado, da minha irmã, do perfil que eu usei, um ensaio para um perfil biográfico, e também, quem quiser acompanhar mais da história da família, pode olhar depois na Wikipédia, publicação recente de 2021, que também faz parte dessa homenagem que a gente está prestando a meu pai, que é colocar a história da família na divulgação, numa página, né, como a Wikipedia. Bom, gente, aqui estão meus contatos, certo? Contato de Instagram, YouTube, e-mail, telefone. E é isso que eu tinha para dizer para vocês nesse momento. Tentando voltar aqui agora para o grande. Vocês desculpem porque... Pronto. Não acerto voltar. Queria voltar minha imagem maior aqui, não estou acertando. Bom, deixa eu acabar aqui. Pronto. Gente, essa sou eu. E aqui foi a minha contribuição nesse momento. Espero que vocês tenham acompanhado, né, a história do meu pai canceriano, mas tenha ficado principalmente a lição de que cada um tem uma vida individual para cumprir, que o mapa, esse manual de instrução, ou essa bússola que está com a gente a partir do momento do nascimento, na verdade, traz as oportunidades da gente fazendo as escolhas para manifestar aquela essência que vem para desenvolver a missão. E cada um tem uma missão que não é melhor nem pior do que a de ninguém, mas que a gente tem sinalizadores, e para mim é perfeito a sinalização no mapa de nascimento e depois seguir pelos trânsitos, como a gente está usando essas oportunidades, né? A escolha é sempre nossa, mas tem uma perspectiva, um projeto, um propósito que a alma se coloca e que a gente, através da análise do mapa astrológico, tem a oportunidade de conhecer melhor e seguir as escolhas que a alma quiser. Muito obrigada, gente.